Oi meninos e meninas, vamos cortar e costurar mais uma peça comigo. Hoje é a ciganinha. Ombro a ombro, já viu essa blusinha em todos os lugares e aqui também no canal já fiz uma que foi essa daqui. Eu fiz no modo fácil, ela é bem facinha de fazer, está aqui, mas você é iniciante, veio aqui para costurar a sua primeira peça, então eu vou deixar passo a passo até o final. E focada para você que está começando a costurar, hoje você vai fazer a sua ciganinha. Abaixo na descrição tem as outras peças que a gente fez, tudo para quem está começando a costurar e quer fazer a sua primeira peça. Tem algumas ali muito, mas muito fácil, muito simples, sabe? Quando você corta uma vez e já tem a peça, pois é, todas elas são assim. Esta daqui, por exemplo, é a anterior e a gente corta uma vez e você tem a peça inteira. Manga comprida, parece que tem recorte, não tem, é acinturada, não tem pence. Com certeza você consegue fazer. E se gostou, deixa um like, compartilhe, comente, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E pode deixar comentário, pergunta sobre a peça também que eu respondo para você. E hoje eu vou usar cambraia, que é esse daqui, ele é parecido um pouco com um tricoline. Pode usar crepe, que ele é bem fácil de iniciante costurar. O musseline, as meninas têm medo porque é liso, então pega o musseline estampado, porque ele é mais grosso. Quando tem estampa ele fica mais grosso e fica mais fácil de você costurar. Ou um crepe mesmo, que também é bem fácil. E o tricoline também é, mas ele é desse tipo aqui, tá? Você vai sentir que ele vai ficar mais armadinho. Se você quer ele mais caidinho, viscose, que aí ele pesa um pouquinho mais, então ele fica mais assentado, não fica tão bufante. É isso que eu quero falar pra vocês. Então vamos à mesa. Esticar seu tecido. Esse aqui é uma cambraia, você vai sentir que ele parece que tem estampa, mas não tem. Ele tem só uns relevozinhos de desenho, mas ele é mais pra liso. Então você vai na sua mesa, pega uma peça sua, tá? Que a gente vai posicionar. Eu vou dar as dicas de como cortar. E durante o vídeo também mostro outros modelinhos com o mesmo corte, tá bom? Então vem a mesa, dobra. Aqui o tecido, o comprimento, já vem aqui, ó, com a dobra, aqui, deixa dobrado. E aí você vai fazer o quê? Dobrar de novo com as duas partes, tá? Pega uma peça sua dobrada ou uma base, caso você já use base. Se não, é só uma peça sua soltinha, tá? Aqui ela já é soltinha. Vou colocar aqui na dobra. O comprimento que eu vou fazer na linha da cintura. Aí você diz, não, eu quero mais comprido, faz mais comprido. Aí você aí mais jovenzinha, quer fazer aquele topzinho embaixo do busto. Aí você faz embaixo do seu busto, você dobra aqui. Mede já com uma fita, tá? E vê a distância que você quer e coloca. Eu vou deixar na cintura aqui, que é em cima do cos, então é mais ou menos aqui. Coloca a dobra bem na dobra do tecido aqui, ok? Aí aqui na parte de cima você vai fazer o quê? Você vai dobrar também. Ó, mais ou menos que você dobra daqui, dobrou. Pega uma fita, tá? Se você já tem aí uma fita, é bom. Ó, 10, que é o que eu estou fazendo, ó. Daqui, ó, 10, dobrei. Dobrou, aí tem a manga. Aí a manga você vai trazê-la para cá. O que vai ficar aqui? A costura da sua cava. Aí você vem aqui, ó. Puxa aqui a costura da cava. Muito bem. Faz isso na parte das costas, se você estiver fazendo com uma blusa de tecido. Essa blusa aqui é uma malha, então ela é mais fácil de puxar aqui. Já a de tecido, se você estiver fazendo no avesso, ela pode ter diferença de cava, então é bom fazer, se você estiver fazendo com blusa de tecido, faz com o lado das costas e não com o da frente. A dobra de costa, você coloca aqui, que é a cava costa. Coloca aqui. Puxou bem aqui a costura. Aqui eu vou deixar 4 centímetros para a nossa barra. Aí aqui na lateral coloque 10, que é pra ficar bem soltinha, pra fazer ela mais fofinha. E
Pode ser assim, uns 4 dedos, tá? Se você não tiver nenhuma fita aí, mas uns 4 dedos dá pra todo mundo. Pra ficar mais soltinha e fazer também a costura. 10 centímetros, tá bom? Que a gente vai precisar pra costura e para que ela fique solta. Então, esta marca que tá aqui, você vai fazer aqui, ó. É como se estivesse acompanhando ela, ó. Só passa um tracinho, que é esta linha. Aí, risca aqui a barra. A barra você deixa de 1 a 2. Se você for fazer fininha, deixa mais. Ou, é bom deixar sempre mais, né? Eu vou deixar aqui uns 2 centímetros a mais. Aí aqui, ó, eu marquei com giz. Aí você diz assim, ah, eu não consigo fazer esse corte aqui. Aí o que você faz? Você vem aqui, leva até essa marquinha de 10 centímetros. Eu não trouxe até aqui? Então, é o que você vai fazer. Levou, aí sim você corta. Aí aqui na cava você pode passar o giz ou cortar direto, tá? Vem aqui, ó, passa o giz, tira a blusa e corta, ou corta aqui com ela mesma. Essa parte aqui de cima você acerta, aqui ó tem um maior, outro menor, então eu vou aqui e vou deixar mais retinho, para que não fique nenhuma ponta maior que a outra. Puxa aqui. Pronto. Aqui, ó, retira qualquer coisinha que ficou a mais aqui. Eu tô vendo que tem umas bolinhas. Pronto. Agora aqui nós temos a nossa cava. Vai ficar aqui, depois a gente vai acertar ela. A gente ainda vai vir aqui fazer alguns cortezinhos, então espera e reserva e vamos à próxima, que é a manga. É apenas isso. Aqui tem frente e costa e a manga a gente vai cortar também de uma vez as duas. Tudo muito simples. O tecido aqui dobrado. Ó, né? Dobrado, igualzinho, tá? Fez lá. Ó, uma dobra. Depois de dobrado, a gente dobra de novo. Eu vou usar daqui, aqui, 33. Aí você pode fazer maior ou menor. Quanto mais tecido, mais fofinha fica a blusa. Eu acho que eu vou usar tudo. Vamos usar tudo? Vamos. Vou pegar tudinho, tá? Pronto, ó. Todo o tecido. Que acho que vai ficar mais fofinho. A largura ficou com 38. E o comprimento deste retângulo aqui é 55. Então, vamos fazer a nossa manga. Agora sim, você pega o que você já cortou. Vou virar aqui. Nossa cava aqui, está vendo? Aqui está o tecido. Deixa eu mostrar onde está a dobra para que vocês não se percam, ó. Tá vendo? Eu vim aqui e dobrei. Então, esta dobra aqui é que é a nossa parte de cima do ombro. Então, deixa aqui e aqui é onde vai ficar a cava, que vai se encontrar com a cava frente e costa, que é essa daqui. Como que faz? Você vira aqui, ó, vou virar, não tira o olho, tá? Para que vocês não se percam. Vou pegar esta cava e vou colocar aqui em cima. Olha como que eu faço. Eu venho, coloco aqui em cima. Colocando aqui em cima, eu cortaria aqui e já faria uma ciganinha normal, sem a manga que eu vou fazer, que é especial, que tem uma manguinha bufante bem aqui em cima. Cortou aqui, aí você faz aquela manga só, simplesinha, retinha, tá? Mas eu não quero essa simplesinha, eu quero que você, iniciante, faça uma diferente, exclusiva só para você. Então, o que você vai fazer? Puxa e eu vou baixar. Ó, pega esta cava e baixa
para cá e vou dizer o tanto que eu estou baixando, tá? Vim aqui embaixo, aqui está, ó, a parte. Aí quanto que eu estou deixando aqui para cima? Vem aqui, deixa eu medir. Tô colocando minha mão para vocês verem onde que tá, tá? Daqui aqui, ó, vou deixar com 18, tá bom? Daqui até aqui, 18. Marca aí. Pronto. Ó, 18 para cima. Agora aqui sim é onde você vai fazer a cava. Pode pegar essa cava e desenhar. Aqui. Ou simplesmente cortar, ó. E daqui, ó, eu vou subir até em cima, olha onde está, ó, tá vendo? Terminou aqui, aí eu subo até em cima. Com o quê? Com a nossa tesoura, ó. Vem e vai até lá em cima. Pronto, ó. Agora o que que você tem aqui? Frente, costa, que é este aqui, e este aqui é a manga. Olha aqui as cavas se encontrando, tá vendo? Cava com cava é onde vai ficar a costura. Aí você diz, e esses 18 que você deixou aqui? Vai ser nossa modelagem da nossa manguinha especial, exclusiva. Aí aqui eu vou virar, para vocês não perderem a posição aqui. E aqui na parte de cima, você vai fazer uma... Daqui, aqui você vai baixar 3, deixa eu pegar a fita. Aqui, ó, eu vou no olho, mas pode... Baixou 3. Vem aqui, ó, com a tesoura e vai cortar e terminar em nada até lá em cima, ó. Bem, vai indo, vai fininho. Pronto, ó, terminei aqui. Cortei esse pedacinho. Por quê? Porque isso aqui vai dar um jeitinho da manga ficar mais inclinada e poder ir em cima do seu ombro e voltar. Pronto, é isto aqui e a gente vai pra máquina costurar. E aqui na parte da blusa, em uma parte, ó, tem duas partes, né? Você vê aqui, frente e costa, mas vamos fazer a nossa diferença de frente e costa. Então, este vai ficar costa e esse frente. O que que a gente vai fazer? Dar uma melhorada na cava, que pode pegar no braço. Então, para não pegar no braço de ninguém, vamos já fazer esse treino aí, eu e você. Aqui na cava, que é a costa, né? Eu mandei vocês cortarem na cava costa, né? Então, neste ponto aqui, mais curvinho aqui, ó, exatamente aqui. Entra 2. Marca com giz. Marcou? Com giz, ó, você vem e termina em nada bem aqui, ó, na pontinha, ok? E daqui você vai até a pontinha de cima, ó. Vai. Não tenha medo não, só vai com giz. Ah, eu não tenho giz. Quer ir com a tesoura direto? Pode. Você marcou, ó, baixei 2 aqui, aí você começa fininho e vai até o seu dedinho aqui e vai devagar até lá em cima. Ó. Ó, muito bem. Aí você tirou esse pedacinho. Tirando esse pedacinho, faz com que esse pedaço aqui seja exatamente a parte da frente e não pega no seu braço, tá? Pra você saber que é frente, você vem aqui e marca com o giz ou com o alfinete os dois lados, tá bom? E assim você não vai se confundir, colocar a parte da frente para trás, que aí dá um certo desconforto na hora que você vestir. Então, isto aqui é a frente. Aqui eu marco também o meinho, que aí eu já tô sabendo, não vou me perder. Então, vamos costurar. Muito simples a costura. Você vai abrir aqui, coloca a frente, costa. Isso aqui eu não sei se ele tem avesso. É um tecido bem difícil de ver se tem avesso. Ele tem um certo relevo aqui, tendo nesses relevos. Enfim. Pronto. Então, coloca aí frente e costa. Vamos fazer a primeira costura, que é costurar as laterais. Costura, faz acabamento. Costura, faz acabamento. Zigue-zague, viés, overlock, se tiver, tá? Fez isso, a outra também você vai fazer a mesma coisa. Ah, a gente cortou aqui e aqui tem uma dobra, né? Olha que interessante. Você tem que vir aqui e abrir.
Só isso, ok? E aqui também tem um pedacinho de orelha, é da parte do tecido, então é bom tirar que ele é grosso. Pronto. Não fez muita diferença nesta parte porque ele está bem certinho. Agora você pode fazer frente aqui também? Pode, mas no nosso caso, como é iniciante, vamos fazer já tudo encaixadinho para não piorar nada e deixar sempre no modo facinho para vocês. Aqui tem as duas mangas, você vai retirar aqui uma e a outra. Aqui você pode alfinetar e alinhavar, se você tiver um tecido que seja mais liso. Esse aqui é durinho, então ele já segura bem. O alfinete, quando você alfineta, você alfineta nesta posição aqui, que fica melhor para ser retirado, tá? Só mostrar aqui como que alfineta. E aí você costura com o de margem de costura. Aí faz acabamento. Zigue-zague, viés, pode ser overlock se você tiver, mas um zigue-zague já consegue fazer seu acabamento. Costura o outro lado e faz o mesmo. Fez o acabamento, desavessa. Aí já fica aqui o corpinho já preparado. A gente vai pegar aqui a manga, onde eu coloquei. Aqui. E a gente vai fazer aqui a primeira parte, na parte da manga. Deixa eu baixar um pouquinho mais para vocês verem aqui. Acho que aí dá pra ver melhor, né? Então, aqui você tem sua manga e você vai marcar, deixa eu pegar aqui de novo, a blusinha. Você vai vir aqui, ó, na cava da blusa. E na cava você vem aqui, ó, a cava da manga. E você vai medir aqui. O meio, daqui a aqui, bem no meio, você mede. Ó, eu vou colocar aqui. Aqui eu deixo um de margem de costura, eu tiro aqui, um, seguro e vou mais ou menos no meio. O meio é mais ou menos aqui, na curva. Eu já havia marcado, ó, marquei aqui. E volta aqui. Essa marquinha você vai seguir reta aqui, até aqui em cima. Você pode usar uma régua, tá bom? Ou uma fita. Abre. O que você vai fazer é costurar desta marquinha aqui até a outra marquinha bem retinho. O mais reto que você puder. Se você não conseguir, pode segurar em um e outro aqui. Ó, aí ficou retinho, aí você passa ferro. Também faz um vinco que dá certinho. Aqui, ó. Só que, ó, com a unha, eu já vou deixar a marquinha. Aí eu volto aqui. Ó, já tem aqui a minha marca, é onde eu vou passar a costura. Essa costura que você vai passar, é uma costura que você vai retirar depois. Vai lá no seletor da sua máquina e põe no número 5, que aí fica fácil de retirar depois. Aí costura. Ó, em cima da marquinha até a outra parte aqui, aí você vai pegar e vai puxar
Isso aqui é para facilitar, porque eu poderia pegar o elástico e já sair franzindo, mas não dá muito certo, vai ficar muito difícil para vocês. Então faz isso aqui, tá? Por quê? Porque tem muito tecido, então precisa franzir um pouquinho antes do elástico. Vendo? Estou franzindo aqui de um lado, vou aqui, seguro a outra parte e puxo. Pronto. Só um pouquinho, não precisa muito, porque o elástico é que vai fazer o restante do franzido. Pronto, aí você vai falar assim... Ai, deixa eu tirar esse negócio que tá fazendo barulhinho, né? Pronto. Aí você vai dizer assim, quanto que eu ponho de elástico aqui? Para todo mundo, eu no tamanho médio vou colocar 22, onde está o pedacinho que eu já deixei cortado aqui. O elástico que eu estou colocando o tamanho 22, tamanho médio. Se for menor, 20 e GG pode fazer o tamanho de 25 que dá, tá? E esse pedacinho aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, tá vendo? Tá bem no meio, ó, e vou franzir, viu? Por isso que o franzido tem que ser um pouco maior que o elástico, ó. Ele vem até aqui o meio, vai esticar e vai vir até aqui. 22, tamanho médio. Aí você vai vir bem em cima desse franzido. Pra ficar bem medido, você vai dobrar o meio, o seu elástico pequeno aí. Dobrou o meio? Coloca bem no meio aqui, se você quiser aqui, ó, bem, dobra aqui, vê onde tá o meio. Meu meio está aqui, que eu já marquei com giz. Marca com alfinete, giz. Aí pega o meio do elástico. Isso é uma sequência boa para iniciante, tá? Coloca no meio. Alfineta. Deixa aqui bem presinho. Aqui. Pronto. Esse elástico tem meio centímetro de largura. Aí agora você vai pegar aqui a pontinha, vai vir até aqui, ó. Venho até aqui. Coloca aqui a minha agulha em cima. Aí solta o pezinho. Dá uma costurinha bem pouquinho, ó. Pronto, costurei. Coloco a agulha no elástico, ó. Lá até o último, pronto. Veio até o último. Agora sim, você vai esticar. Segura aqui onde está. Segura com o alfinete, você puxa. Deixa aqui todo o tecido já distribuído. Põe a mãozinha aqui, ó. Segura aqui. E aí, segura aqui no tecido e costura. Pronto. Deixa a agulha aqui, ó. Dentro do tecido. Aqui saiu. Ó, não deixa sair não, senão você perde a medida. Mas como eu já sabia que tem uma marquinha de giz bem aqui, ó. Então, eu sei onde tá. Aí, eu puxo aqui de novo. Coloco aqui, ó, seguro. Costuro. Deixa sempre a agulha aqui. E aí, você vai aqui, ó, até o outro lado e já vai distribuir, ó. Eu venho aqui, ó, até a ponta. Já distribuo aqui o franzido, deixa direitinho. Bem certinho. E aí, tô segurando aqui, ó, firme. Aí, puxo. Pega a outra pontinha, venho até aqui, ó, o final, já empurro aqui, ó, tá vendo? Eu posso empurrar mais ou menos, ó. Vendo? Empurro até aqui. Seguro e distribuo aqui direitinho, com a minha mão. Aí, ó, seguro firme aqui, senão ele solta. Só vai soltar aqui no final. Soltei, pronto. Prendeu. E aí ele fica, ó, bem franzidinho, distribuído certinho. Aí aquela linha que você passou aqui, aquela costurinha, você vem e puxa ela. Quebra aqui, ó. Vai puxando. Ó, ela sai todinha. Que é uma linha que não deve ficar aí, porque ela é feia. É uma linha só de sustentação do franzido. Então, retire. Pronto. Tirou. Tá aqui, ó, bem franzidinho. E aí, agora você vai e fecha a sua manga. Coloca aqui.
cava com cava e vai costurar, fazer acabamento. Zigue-zague, overlock, viés. Costura as duas, faz o mesmo, tá? Na outra também. Aí fez o acabamento, desavessa. Pronto, ó, está fechado com elástico. E aí a gente vai aplicar já aqui na nossa blusinha, que você já fechou aí. E aí vamos descobrir o segredo da nossa manguinha fofinha na parte de cima, nosso bufante aqui no ombro, que é bem simples, é um movimento de costura, não tem nenhum segredo, é apenas um movimento que vai fazer com que ela fique bem fofinha, sem precisar de cálculos, nem modelagem. Aí você vem aqui, ó, cava com cava, a parte da frente da blusa, acho que tá aqui, essa aqui, né? Vem aqui, pega aqui, ó, aqui é a cava e aqui é a cava. Então, você vai vir aqui, coloca costura com costura, costura da blusa e da manga. Segura e alfineta aqui, ó. Segura aí. Põe o alfinete. E aí vai juntando a cava, ó. Junta aqui, cava a blusa e cava a manga, alfineta. Do outro lado também. Pronto, essa parte aqui já está presa. Aí sobrou tudo isso aqui, aí você quer saber como que eu vou encaixar isso aqui enorme numa cava. Vou mostrar, que é o nosso truquezinho para a manga ficar bufante em cima. Tá vendo aí? Tá dando pra ver direitinho, né? Aí, tá vendo aqui a ponta do elástico? Você vai vir aqui na cava, tanto faz a frente e as costas, faz o mesmo, tá? Aí, você pega aqui essa ponta do elástico e vai dobrar aqui em cima, ó. Vendo aí? Tá dando pra ver? Ó, pega aqui e dobra em cima do elástico. Dobrou, sobrou esse tanto aqui. Deixa dobrado aqui, ó. Tá vendo a dobrinha? Essa é a dobrinha do bufante que a gente vai fazer. Dobrei aqui, eu vou medir. Coloquei aqui. Olha, está sobrando bastante ainda. Vou dobrar mais, então. Vou dobrar mais para baixo. Aqui. Pronto, ó, mais uma dobra. E tá aqui, ó, dobrando em cima do elástico. O elástico tá aqui embaixo. Em cima aqui do elástico, dobrei. Vou medir de novo aqui. Ó, deu certinho, tá vendo aqui em cima? Então, é esse tanto que eu vou dobrar. Segura aqui. Vou alfinetar, que assim não sai. E aí, vou terminar aqui, ó, de alfinetar na cava. Com a dobra, tá? Deixa a dobra aqui já certinho, põe ela aqui direitinho, unindo. Pô, o alfinete prendendo. E aí, ó, vem, ó, até aqui em cima, ó, que aí fica certinho. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. Pronto, aqui. Pronto, ó, alfinetei todinho, ó, tá certinho. O outro lado você faz o mesmo. Vem do outro lado, pega aqui, eu vou tirar esse alfinete aqui pra que não atrapalhe. A ponta aqui do elástico, vou dobrar em cima do elástico, ó. Dobrei. Aí, pega a cava da blusa, coloca aqui em cima.
E aí vê se tá igual. Ainda não tá igual, eu preciso dobrar um pouquinho mais, igual eu fiz na frente. Agora tá bom. Aí alfineta. E alfineta. Este aqui, gente, é o segredinho desta manga, que poderia ter muitos cálculos para poder ser feita, muita modelagem, e com apenas um truquezinho de uma dobra, você tem a sua manguinha bufante na parte de cima, como se fosse duas manguinhas, uma sobre a outra. E aí fica assim, ó. Tá dando pra ver a dobra? Olha, tá vendo? A dobrinha faz com que ele fique em cima da outra manga, mas o elástico tá aqui, ó, na parte de baixo. Aí o que você vai fazer é costurar. Acaba, ó, costura e faz acabamento. Vou costurar aqui pra vocês verem. Começa aqui na parte de cima. Aí vai costurando até aqui na parte de cima, aqui do outro lado. Não deixa dar ruga lá aqui embaixo, tá? Deixa certinho. Pronto. Aí aqui você faz acabamento, zigue-zague, um viés. Eu aconselho o viés, fica bem bonito aqui na parte da cava. Aí a manga já está. Ela fica bem estranha, você acha que não é nada, mas continua aí que vai dar certo. Olha a dobra aqui, ó, tá vendo? A dobra. E aí aqui em cima está retinho, aonde a gente vai fazer depois a parte de cima, que é o elástico para prender os ombros. Aí tem aqui a barra, né? A barra você pode fazer, deixá-la solta, se você estiver usando crepe, viscose, ele fica bem soltinho, bem balançante. Esse aqui, como é uma cambraia, ou um tricoline, ou um jeans, ele vai ficar armado, então eu acho que não fica muito bonitinho, por isso que eu vou colocar um elastiquinho bem fininho aqui também. O que você faz é embanhar, passar o elástico. Eu vou fazer um embanhado fininho. Essa é uma forma de fazer. Ah, deixa eu abrir um pouco mais, pensei que eu tava só embanhando. Vou deixar o embanhado para caber de 1 centímetro, para caber o elástico. Aqui. Aqui tá bom. Aqui, se você não tiver muita prática, pode alinhavar e alfinetar sua barrinha de 1 de largura. Deixa aqui um buraquinho só para passar o elástico, tá? Faz assim, o elástico você mede aqui, o tanto do seu braço, que é mais ou menos por aqui que ele vai ficar. E aí você já marca com giz, ou geralmente eu marco aqui com giz. Pega um grampinho e passa dentro, aqui pra gente puxar e fazer esse franzido. Pronto, aqui eu fiz a outra barra. E aí eu fiquei olhando aqui, achei interessante ficar sem elástico aqui e deixar bufante só na parte de cima. Ou, assim como eu falei, ó, coloquei o elástico na barrinha, coloquei aqui dentro, e aí ela ficaria bufante na parte de baixo e também aqui na parte de cima. Então, é manga diferente. Então, se você gosta da manga assim, coloca o elástico, daí ele vai ficar assim, ó, bem fofinho.
ou deixa sem elástico e vai ficar assim. Eu vou experimentar e vou ver se eu escolho esta manga ou esta. Já é uma opção de modelo. Agora, a gente tem que fazer a barra aqui na parte de cima e a barra do vestido. Do vestido é bom, né? E a barra aqui da blusinha na parte de baixo. Então, aqui em cima eu vou deixar com 2 de largura, embaixo eu vou deixar apenas 1, eu vou fazer uma barra fininha. Aqui é que tem que deixar mais. Então, faz uma barra, com 2 tá bom. Deixa eu ver aqui. Vou começar aqui por trás. Gente, vocês vão ver a blusa, olha o tamanho, sabe? Fica enorme, assim, ó, bem grande. Dá a impressão que não vai dar certo, mas é porque está faltando o acabamento do decote. Aqui, ó, você vai dobrar fininho aqui, aí dobra aqui e vai alfinetando. E aí, você faz todo o contorno alfinetando. Vou começar, essa aqui é a parte da frente, aqui é a parte de trás. Vou começar aqui por trás. Alfinetar e alinhavar é bom porque não vai dar ruga na sua barra que você fizer, ou qualquer outra peça que esteja fazendo a sua costura, tá? Então, aqui, vamos costurar bem fininho todo ele, tá? Aqui eu já estou costurando na manga. E já chegando aqui na parte das costas novamente. Aqui eu já deixo uma aberturinha, que é onde eu vou passar o elástico. Aí o que que eu faço? Eu levanto aqui o pé e vou passar outra costura, que é para fazer uma canaleta onde vai passar o elástico. Só a largurinha do pé mesmo, porque o meu elástico é aquele elástico fininho.
Então, aqui, ó, já está bom. Aí, ó, vou passar novamente. Aí fica assim, ó. Aqui que eu vou passar o elástico, tá? Tá dando pra ver a linha aí? Dá, né? Bem a largurinha do pé. Aqui eu chego, ó, bem no começo. E aí naquele buraquinho eu vou colocar o elástico pra franzir todo esse contorno aqui. Onde que eu coloquei o elástico? Deixa eu ver. Um grampinho aqui, ó, na ponta do elástico. Aí você coloca no buraquinho. Cadê onde eu me perdi? Onde está? Tá aqui. E aqui, ó, no buraquinho. Ó, tá dando pra ver a costura aqui? Não sei se vocês conseguem ver. Mais ou menos aqui. Deixa eu focar. Vai, tá. Acho que aqui dá pra ver melhor. Ó. Vendo? Aí vou passar aqui, ó, entre uma costura e outra. Vou colocar aqui o grampinho. Vai. E aí, o tamanho do elástico que fica aqui. Você mede aqui no ombro, vê se não está muito apertado. Depois que eu colocar, eu digo quanto que eu coloquei de elástico, tá? Depois que eu experimentar. Aqui eu já cheguei, encontrei a outra ponta, tiro aqui o grampinho. Já cortei o tanto que eu quero e aqui a gente vem com linha e agulha ou aqui na máquina mesmo você dá um pontinho. Pra segurar bem firme. Aí puxa aqui, distribui bem aqui o franzido. Bem, o tanto de elástico que eu coloquei, deixa eu medir aqui. Aqui. Deu 45 daqui a aqui dobrado, né? Que tem o círculo aqui, então fica 90 de elástico, né? E aí fica assim, na parte do ombro, olha como fica. Com aqui passou o elástico e fica com essas beirinhas. Fica bem interessante. Aí eu já coloquei também ali pra ver, eu acho que eu vou colocar elástico na outra também, que eu acho que ficou melhor. Assim com elástico, eu gostei mais com elástico aqui. Então eu vou colocar na outra. E agora eu vou fazer aqui a barra, e depois que eu fazer a barra, aí sim você resolve o que você vai fazer com o corpinho. Vou fazer uma barra aqui de 1 centímetro. E aí você vem e alfineta. Aí lembra que eu falo sempre em alinhavar, né? Nunca mostrei, então vou mostrar aqui, ó. A parte aqui que eu estou dobrando. Isso aqui é pra quem não tem muita habilidade na costura reta, então você faz pra ajudar a ficar mais retinho a sua costura. Depois que você fez isso, você pega linha e agulha. Quando eu falo alinhavar, é vir aqui e passar pontos grandes. Aí puxa, isso aqui ajuda a deixar no lugar a barra e não entortar.
Tá vendo? Aí você já pode até tirar o alfinete. Faz isso aqui. Ah, dá um pouco mais de trabalho? Dá. Mas também é certeza de que sua barra vai ficar bem retinha. Para quem ainda não tem habilidade na máquina. Ó, tô dando pontos largos. Alinhavo é assim. Tem várias formas de alinhavar. Aqui, como essa barra ela é um pouquinho mais larga, eu faço esse tipo aqui. Quando é mais fininha, eu prefiro fazer pontos vai e vem em diagonal, que fica melhor ao segurar a barra, já que ela é fininha. Essa aqui, só esses pontinhos aqui já segura. Isso você faz na barra toda, tá? E aqui, pra ficar melhor, eu ainda passaria o ferro, que é pra ficar bem certinho mesmo. E aí, vamos supor que você fez todo ele, experimentou, gostou. Aí você vem aqui e costura. E aqui a minha linha quebrou, né, pra ficar bonito. Aí aqui é só costurar bem na beirinha. E o alinhavo é com linha da cor diferente do tecido, que assim você consegue achar para retirar depois. Olha, eu só vou costurando, não é fácil, né? Aí aqui eu venho e puxo. Não sei onde é que está a pontinha aqui, deixa eu puxar aqui. Ó, como é branco, eu consigo, ó, puxar. Se tiver alinhavado, é só fazer isso. E se não quiser alinhavar, pode só alfinetar, que também serve, viu? Dá uma boa ajuda. Agora que a barra está feita, você já pode decidir qual modelo, deixa eu tirar essa linha branca daqui, qual modelo você vai querer fazer. A manga eu já decidi, escolhi, vou colocar elástico mesmo aqui na barrinha, eu acho que vai ficar mais bonitinho. A parte de cima já está terminada. E o que você precisa decidir é o que você vai fazer nesse corpinho. Opção, pode pôr elástico aqui e ficar na linha da cintura, e assim seu corpo fica mais coberto. Opção de quem fez mais curto, também virar só um topzinho, colocar elastiquinho aqui, para as meninas mocinhas que gostam de top mais curtinho, fica assim, com elastiquinho na barra. O meu está na linha da cintura, desculpa, e aqui, não quero essa opção de elástico aqui, também tem o elástico só um aqui, ó, nesta parte, aí você põe o elástico aqui, aí fica um babadinho bem bonitinho, fica bem interessante, ó, se você colocar só um aqui, aí fica assim, ó, com esse babadinho, fica bem interessante também. Faz só um elástico, ou a opção que eu vou fazer, que é embaixo do busto, um elástico, 2 e 3. São 3 que eu vou colocar aqui, ó, embaixo do busto, e ele vai ficar tipo peplum, que é uma sainha. Esse é o modelo que eu vou fazer hoje, e você, com essa mesma forma de cortar, você pode fazer outros tipos também. Cadê meu elástico? Aqui. E depois você pode olhar esta outra blusa que eu fiz, que tem até uma modelagem nela. Eu acho que eu fiz uma modelagem, eu não me lembro bem.
Mas vocês olham lá que ela é a ciganinha sem essa parte de cima aqui do ombro. Mas eu também expliquei, né, como fazer sem esse bufante que fica aqui, ó, na parte do ombro. Como colocar nosso elástico aqui de uma maneira que você possa entender melhor e fazer mais retinho. Passando régua ou giz, você consegue enxergar melhor. E aí você vai no avesso, que é onde você vai costurar. Então, aqui no avesso, eu vou medir aonde é embaixo do busto. No meu caso, já está marcadinho aqui com giz. Cadê? O giz aqui. Cadê onde tá o negócio do giz? Tá aqui, ó. Que eu pego aqui no meio, tá marcado, cadê? Está marcado aqui, ó, Pego aqui, ó, lateral com lateral, pra medir direitinho onde vai passar o elástico. Daqui aqui, embaixo do busto, pra mim, é nesta posição aqui do giz. Aí, você passa com a régua, ou cadê minha fita aqui? Ou fita, tá vendo? Você vem aqui, ó, já fica retinho. E aí, eu vou passando o giz aqui. Passou o giz é onde você vai costurar. E aqui você faz na parte costa e do outro lado também. Aí você fala por quê? Porque você aí consegue costurar exatamente no mesmo lugar. Aqui é lateral, principalmente, você vai lá do outro lado aqui, cadê? Aqui o giz, ó, o giz tá bem aqui. Aí eu volto aqui e marco. Pronto, marquei. Então, coloca aqui a fita. E passa o giz também. Pronto. Tá vendo? Está marcado. Aí, aqui, ó, meio. Aqui na parte costa, meio. Lateral com lateral. Vamos passar o nosso elástico aqui. Deixa eu pegar aqui. Você vai fazer, você pode vir aqui, ó, em você e passar embaixo do seu busto o elástico, não deixa muito apertado, nem muito soltinho, fica bom, assim, bem suave, né? Não deixa, não se aperte muito. E aí você corta e a gente vai distribuir o elástico aqui. Deixa eu medir aqui de novo. Esse tanto aqui tá bom. Eu vou cortar. Vou medir a metade. A metade eu vou medir aqui e vou colocar bem aqui, ó. Metade pra cá, metade pra cá. E aqui é a lateral, costura. Posiciona, alfineta. E agora, vamos costurar aqui. Eu consigo ir costurando, distribuindo, mas se você não conseguir, ó, pega a pontinha, vem na outra lateral, que é onde vai se encontrar as pontas. A alfineta aqui. Aí você já sabe
que todo esse elástico aqui é para esta parte. Olha como estica, ó, tá vendo? Estica é onde vai costurar, tá vendo? Ele serve certinho. Aí, como saber aqui? Aí, aqui, eu já pego esse, assim, ó. Já vejo aqui, ó, a metade, o meinho dessa parte aqui, coloco bem no meio, frente ao meio costa. Coloco aqui no meio. Fazendo assim, você distribui o franzido. Pronto. Depois alfineta o outro também. Tiro o alfinete. Coloca a agulha aqui. Ó, segura aqui no outro alfinete, puxo e costuro. Ó, cheguei aqui, ó, na pontinha. E aqui, ó, já tá bem distribuído, franzido. Aí eu venho aqui, já pego a outra pontinha, passo aqui por baixo. Se quiser, você já pode costurar as pontinhas. Eu não costurei. Ó, vou parar aqui só pra mostrar. Olha, tá vendo? Já fez aqui a primeira parte. Agora, a outra parte você faz o mesmo. Vem aqui, ó, coloca bem na pontinha aqui, ó, que está do lado. Já alfineta aqui. Distribui, alfineta e também faz a costura da mesma forma. Olha como ficou a blusinha, bonitinha, né? Com essa sainha aqui. Este jeito de costurar, também tem os outros, eu gostei desse aqui. Esta manguinha só eu e você sabemos o segredo, que poderia ser uma modelagem complicadíssima, cheia de cálculos, mas eu fiz para você um jeitinho de cortar e um jeitinho de costurar, e você consegue fazer essa manga lindíssima e diferente. Só eu e você sabemos o segredinho. Rios no Instagram, se não me segue, segue lá no Sete Vasconcelos Ateliê. E aqui nos shorts também eu vou deixar o mini vídeo que é pra vocês ver o movimento da peça. Aí eu mostro também. E fotos tem aí, né, pra vocês. Então é isso por hoje. Espero que tenham gostado da costura de hoje. Obrigada pela companhia até aqui. Paz e luz para todos. E até o próximo vídeo. Tchau! Oba!